Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa disciplina de Seminário TCC 1, hoje nós vamos avançar em um elemento fundamental do projeto de pesquisa, a metodologia, e mais especificamente a coleta de dados. Na aula passada, vocês aprenderam a classificar a pesquisa quanto à natureza, que pode ser básica ou aplicada, a abordagem, qualitativa, quantitativa ou qualiquante, e aos objetivos, exploratório, descritiva ou explicativa. Hoje nós vamos responder uma nova pergunta dentro da construção do projeto. Como que essa pesquisa vai acontecer na prática? Ou, de uma forma mais específica, de onde vão vir as informações que vão permitir responder o seu problema de pesquisa? Vamos lá? Vamos entender como é que isso funciona? De modo geral, existem diferentes caminhos para obter os dados de uma pesquisa. Em alguns casos, o pesquisador ele trabalha com dados que já existem, como documentos ou estudos que já foram publicados. Em outros casos, o pesquisador precisa produzir esses dados diretamente, indo até a realidade, interagindo com pessoas, observando situações ou até realizando intervenções. Vamos começar falando pelas situações em que os dados já estão disponíveis. Quando o pesquisador trabalha com dados que já existem, ele não precisa ir a campo produzir novas informações. Ele analisa materiais que já foram produzidos anteriormente e, a partir daí, ele extrai os seus dados. Uma dessas possibilidades é a análise documental. Nesse caso, o pesquisador ele utiliza documentos que não foram criados para a pesquisa, mas que podem fornecer informações importantes. Por exemplo, registros escolares que podem ser analisados para entender a evasão ou o desempenho dos alunos. Ou ainda, o projeto político-pedagógico de uma escola, que pode ser estudado para compreender a sua proposta educativa. Percebam que, nesses casos, os dados eles já estão disponíveis. Ou seja, o trabalho do pesquisador ele vai ser interpretar esses documentos. Outra possibilidade dentro desse mesmo grupo é a revisão bibliográfica. No caso da revisão bibliográfica, o pesquisador ele trabalha com livros, com artigos, com pesquisas já publicadas. Por exemplo, um pesquisador que busque investigar o que diferentes autores dizem sobre a alfabetização. Ou ainda, analisar pesquisas sobre o uso de tecnologias na educação. Ou seja, os dados, eles vêm diretamente da produção científica já existente. Agora, antes de seguir, eu preciso chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante que costuma gerar bastante confusão. Toda pesquisa acadêmica, ela precisa ter revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica, ela é obrigatória e faz parte do referencial teórico. Mas isso não significa que ela seja necessariamente uma forma de coleta de dados. A revisão bibliográfica ela só deve aparecer na metodologia como coleta de dados quando ela for a principal fonte de dados da pesquisa. Ou seja, quando o objetivo for analisar os próprios textos. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo. Se a pesquisa pretende entender como que diferentes autores tratam um conceito, então esses textos eles passam a ser os dados da pesquisa, certo? Agora, na maioria dos TCCs, a revisão bibliográfica ela é usada apenas para embasar a discussão. Então, nesses casos, ela não deve ser apresentada como um instrumento de coleta de dados. Então, guardem essa ideia. A revisão bibliográfica, ela pode ser coleta de dados, mas só quando ela é tratada como fonte de análise. Caso contrário, ela vai ser apenas uma fundamentação teórica. Entendido? Agora, nós vamos para uma outra situação. Quando os dados eles ainda não existem e eles precisam ser produzidos pelo pesquisador. Quando o pesquisador precisa produzir os dados, ele vai até a realidade que ele deseja investigar. Uma das formas mais comuns de fazer isso é por meio dos questionários. Nesse caso, o pesquisador ele elabora um conjunto de perguntas que podem ser abertas ou fechadas e que serão respondidas pelos participantes. Por exemplo, aplicar um questionário para professores
sobre o uso de tecnologias. Ou ainda, investigar hábitos de estudos dos alunos. Aqui o dado ele é gerado a partir das respostas dadas a esse instrumento. Mas olha, é importante ter uma atenção especial num ponto fundamental. Se os sujeitos da pesquisa tiverem dificuldade de leitura, como pode acontecer, por exemplo, com alunos da educação de jovens e adultos, um questionário ele não pode ser a melhor escolha. Nesses casos, outras estratégias podem ser mais adequadas. E aí, uma das alternativas bastante utilizadas são as entrevistas. E aí, diferente dos questionários, a entrevista ela permite uma conversa mais aberta e mais aprofundada com o participante. Por exemplo, entrevistar professores sobre inclusão escolar, ou ainda conversar com gestores sobre evasão. Aqui o pesquisador ele consegue explorar melhor as respostas e aprofundar as informações. E uma outra possibilidade de coleta de dados é a observação. Em vez de perguntar, o pesquisador ele observa o que acontece na prática. Por exemplo, observar uma aula para analisar a participação dos alunos, ou ainda acompanhar a rotina de uma sala inclusiva. Nesse caso, os dados eles vêm daquilo que o pesquisador presencia. Compreenderam? Agora, em algumas situações, pode ser interessante ouvir várias pessoas ao mesmo tempo. E é aí que entram os grupos focais. Nesse tipo de coleta, o pesquisador ele reúne um grupo e propõe uma discussão sobre um tema. Por exemplo, um grupo de professores discutindo desafios da inclusão. Ou ainda um grupo de alunos debatendo o uso de tecnologias. Aqui os dados eles surgem da interação entre os participantes. E além disso, existem situações em que o pesquisador não apenas observa ou coleta informações, mas também realiza uma intervenção planejada para analisar os seus efeitos. Quando essa intervenção ela é organizada de forma controlada e comparativa, nós chamamos isso de experimento. Um exemplo mais clássico são os experimentos laboratoriais, muito comuns em áreas como biologia, a química ou a física. Por exemplo, testar o efeito de uma substância em um determinado organismo, ou analisar o crescimento de plantas em determinadas condições diferentes de luminosidade. Percebam que nesses casos o pesquisador ele controla as condições e ele observa os resultados. Na área da educação, esse tipo de controle rigoroso é bem mais difícil. E por isso os experimentos eles vão ser menos comuns. E quando eles aparecem, vai ser de uma forma mais adaptada. Por exemplo, aplicar uma estratégia pedagógica em uma turma e comparar com outra. Ou comparar o desempenho dos alunos antes e depois de uma intervenção. Mas aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante. Mesmo utilizando essas estratégias, existem limitações importantes nesse tipo de pesquisa dentro da área de educação. Quando nós trabalhamos com seres humanos, especialmente no contexto escolar, é muito difícil garantir o controle total das variáveis. Por exemplo, quem garante que ao comparar duas turmas, a diferença de resultados aconteceu apenas por causa da metodologia aplicada? Será que as turmas já não eram diferentes antes? Será que o perfil dos alunos, o interesse, o contexto ou até o professor não influenciaram? Da mesma forma, quando nós fazemos uma intervenção e observamos uma melhora no desempenho, como afirmar com certeza absoluta que essa melhora aconteceu exclusivamente por causa da atividade realizada? Será que não houveram outros fatores que não interferiram ao mesmo tempo? Então, vocês percebam que na educação, a realidade é muito complexa. Existem muitas variáveis dentro da área da educação que elas acabam atuando ao mesmo tempo e nem sempre nós vamos conseguir isolá-las, como acontece num laboratório. E é por isso que esse tipo de pesquisa, ele exige bastante cuidado na interpretação dos resultados. Então, guardem essa ideia. Experimento não é apenas fazer uma atividade diferente em sala de aula. Ele envolve intervenção planejada e tentativa de comparação de resultados. Mas na área de educação, esses resultados sempre precisam ser analisados com cautela e talvez essa não seja a melhor estratégia.
Uma outra estratégia de coleta de dados é a pesquisa de campo. De uma forma mais ampla, a pesquisa de campo acontece quando o pesquisador vai até o local onde o fenômeno acontece. Por exemplo, ir até uma escola para investigar práticas pedagógicas, ou coletar dados diretamente em uma sala de aula. Entenderam? Agora, em alguns casos, essa imersão ela é ainda mais profunda. É o que acontece na chamada pesquisa etnográfica. Na etnografia, o pesquisador ele acompanha um grupo por um período de tempo mais longo, buscando compreender não apenas o que acontece, mas também os significados, os valores e a cultura de um determinado grupo. Por exemplo, acompanhar uma turma ao longo de vários meses para entender suas dinâmicas de interação. Ou ainda estudar o funcionamento de uma comunidade escolar inserida em um contexto muito específico, como uma comunidade quilombola, uma comunidade ribeirinha, ou uma comunidade urbana, como as favelas. Percebam que nesses casos o objetivo não é apenas descrever práticas, mas compreender a realidade daquele grupo de uma forma mais profunda, comparando o seu contexto social e também o seu contexto cultural. Então vejam, vocês devem ter percebido que a escolha da forma de coleta de dados, ela não é e não deve ser aleatória. Ela precisa considerar o objetivo da pesquisa, o tipo de dado que você precisa e, principalmente, quem são os sujeitos envolvidos. E aqui vai um ponto essencial para vocês, enquanto futuros pedagogos. O instrumento, ele precisa ser adequado ao sujeito da pesquisa. Se o instrumento não for adequado, os dados podem ficar comprometidos. Compreenderam? Agora, nós vamos à atividade desta aula. Vamos lá, prestem atenção. Vocês deverão elaborar a parte da metodologia do projeto de pesquisa. Vocês deverão incluir, primeiro, a classificação da pesquisa, assunto da aula passada, em relação à natureza, básica ou aplicada, a abordagem, quantitativa, qualitativa ou qualiquante, e aos objetivos, exploratória, descritiva ou explicativa. Em seguida, deverão determinar a coleta de dados. Então, vocês deverão informar qual será a forma de coleta e justificar essa escolha. Além disso, explicar por que ela é a mais adequada em relação às outras possibilidades. E lembre-se sempre de considerar quem são os sujeitos da sua pesquisa. Eu vou deixar para vocês um modelo que vai estar disponibilizado em anexo e vocês podem utilizar para estruturar o trabalho de vocês. Na próxima semana, nós teremos a nossa última videoaula em que vamos fechar essa etapa da construção do projeto. Então, organizem bem essa parte da metodologia, porque ela é essencial para garantir que a pesquisa seja viável e coerente. Nós nos vemos na próxima aula e desejo a vocês um excelente trabalho. Tchau, tchau!